Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde ia caindo, chamando para raio, dalinha, 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 moço, que o vento vai levar, dalinha, dalinha, moço, lá onde o vento deve morar. Essa música foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida por inteiro, depois de ter sentado numa mesa de datilografia da escola do meu pai, em Araraquara, onde eu estava empinando papagaio numa praça cheia de peixes amarelos, lilazes. E eu fui para a máquina e consegui, em 40 minutos, escrever um texto. A primeira coisa que eu fiz inteiro na minha vida. E desse texto escrito veio essa música. Aí, a partir daí até hoje, dia 10 de março de 2001, eu tive raríssimos momentos de dúvida. Eu fui chamado para esse evento. Eu era dramaturgo. Eu escrevia teatro, eu tinha muito medo de botar meu corpo na roda, porque eu era muito tímido e achava também o teatro uma coisa assim meia desprezível, meio assim. Eu era tímido e era também babaca, snob, eu usava uma balancinha da faculdade de Direito aqui na lapela. Tinha confiança absoluta, mas uma certeza absoluta que o Brasil ia dar uma guinada no mundo enorme, que ia dar uma desequilibrada enorme na Guerra Fria. E nós tínhamos uma confiança enorme. A gente tinha uma possibilidade, uma coisa dentro da gente que... Eu me lembro que a gente entrava em Brasília, a gente varava assim, a presidência, ia para todos os lugares, a gente tinha um acesso a tudo, estava tudo aberto, os caminhos estavam abertos, as coisas iam acontecer. E nós, então, nessa época, nós alugamos esse teatro aqui, esse lugar, esse centro espírita. Porra, a gente alugou isso, uma furada. E nós tivemos que construir um teatro em 7 meses. Em 7 meses se levantou um teatro e se fez a Vida Impressa em Dólar, que abriu o Teatro Oficina. No dia que ele abriu, ele foi fechado. Ele abriu, foi fechado, foi proibida a peça, porque a censura tinha proibido propriedade privada. Porque, imagina, ela tinha proibido a palavra privada. No que o Jânio renunciou, no dia 25 de agosto, esse teatro reabriu. Esse teatro tem uma história muito louca, porque a história dele foi sempre muito ligada com a história política do Brasil e do mundo. Soltar a franga, quero soltar a emoção, soltar... Uma coisa, inclusive, que eu sinto que é necessário hoje, mais que nunca, soltar a franga, né? Trazer a gelatina emocional do ator. Porque a Oficina teve uma característica muito grande. A gente nunca se pôs à parte do que fazia. A gente sempre foi parte do que fazia, não é? Em um ano foi reconstruído um teatro nos moldes do Berlin Ensemble, pelo Flávio Império, um teatro de palco e plateia totalmente nu, sem cortininha, sem nada, um teatro como nós queríamos. O Flávio não queria fazer esse teatro na época, mas nossa caretice queria fazer ainda uma coisa brechtiana, porque nós não tínhamos lido Oswald ainda. Mas no que veio o Rei da Vela, o próprio Rei da Vela superou aquele teatro, o próprio Rei da Vela engoliu aquele teatro, e o próprio Rei da Vela nos engoliu. E no que foi encenado o Rei da Vela, a gente entrou em transe com a terra toda que estava naquele momento. E a partir daí, inclusive, a gente se libertou de uma coisa ainda colonizada, ainda de um campo do teatro muito estreito. Do teatro é aqui, é ali e tal. Não, o teatro passou a ser tudo. Sob o signo do capital americano. Ficaste o rei da vela. Galileu Galilei foi estreado no dia do AI-5. A Revolução Democrática de 31 de março de 1964 visou a dar ao país um regime de paz e tranquilidade, de restauração da ordem econômica, política e social. Roda Viva, consequência direta do Galileu Galilei. Desmontou a Roda Viva em 15 dias, na mesma avalanche do Rei da Vela, mas trazendo couro, que era uma coisa importantíssima. Né? O couro que estava na rua em 68
veio para fazer teste, ficou inteiro, e eu considero uma peça dentro da linha da oficina. Porque com Roda Viva se descobriu o espaço todo, né? O teatro se passa no espaço todo, no palco e plateia, uma ficção reles de uma época da humanidade obscura para o teatro. O teatro burguês é muito inexpressivo diante do teatro grego, diante do teatro elisabetano. O teatro das grandes eras sempre foi teatro assim, o espaço todo, não? O espaço todo, não só o espaço físico do lugar, mas o cosmo mesmo, né? Senhoras e senhores, muito boa noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito boa noite. Depois do Galileu foi... Selva da Cidade. Na Selva da Cidade, que foi um dos espetáculos mais belos que eu já fiz, que eu já participei, e que eu sinto muito de não ter filmado, de não ter gravado, que eu fiz com a grande Lina Bade. Foi aí que começou essa história toda. E graças ao Senhor foi concebido aqui depois do AI-5, porque foi uma época, uma barra muito pesada. Depois do AI-5 foi a época que veio exatamente, eu consegui escapar, mas... Aí veio Graças ao Senhor, que veio depois de um ano de silêncio, foi um ano que o Living Theatre passou por aqui, e foi um ano que as cabeças todas piraram inteiramente, não é que os caminhos todos se fecharam mesmo, muito mais do que em 64, se fecharam agora para a minha geração, para os que tinham 30, 20 anos. Para os que tinham 20 anos, então foi foda. Os anos 70 foram anos assim, os anos do desbunde, né? Nós éramos, ao mesmo tempo, o Renato Borger era muito objetivo, tinha aquela realpolitik. Vamos refazer as peças como agora, vamos fazer o saldo para o salto. Remontamos Galileu, Pequenos Burgueses e Rei da Vela. Começamos a viajar pelo Brasil todo e, ao mesmo tempo, a gente fazia clandestinamente experiências com Graças ao Senhor, que a gente chamava de teatro. Mas aí foi feito Graças ao Senhor, que durava 2 dias. Foi feito primeiro no Rio de Janeiro, no Teatro Teresa Raquel, durava mais ou menos umas 7 horas. E era um espetáculo que a censura ficava doida, porque tinha uma participação enorme do público. E no primeiro dia, a gente acabava morto, e eu acabava morto. Um dia eu acabei morto. Aí depois o Graças ao Senhor foi um racha, né? Porque o Graças ao Senhor foi um racha. Os críticos todos deixaram de assistir, porque achavam que era um abuso. Então, aquilo foi um escândalo, foi considerado uma coisa fascista, né? Como o Roberto Schwartz escreveu um artigo dizendo que era fascista, que você vai... Não podia, como hoje tem essa coisa também, né? Não pode tocar o corpo do outro, né? No terreiro toca, no carnaval toca. E aí esse tabu começou nessa época, né? Foi uma época que houve uma divisão muito grande. E os próprios atores da minha geração não estavam satisfeitos com aquele tipo de teatro, e quem queria mesmo eram os malucos de 68 que queriam fazer aquele tipo de teatro. A senhora foi preso e foi interrogado por um psiquiatra do Exército, porque queria saber o que fazia para hipnotizar o público, que o público todo participava. Bom, aliás, são milhões de histórias, mas aí nós decidimos voltar atrás e fazer Três Irmãs, de Tchekov. A minha geração impôs, vamos fazer a viagem para o teatro, vamos fazer o teatro clássico. Eu conheci o Celso Lucas, que trouxe um ácido Pérola Negra, e nós viajamos de Pérola Negra pelo teatro, e nós começamos a viajar, e de repente nós batemos nessa parede. E nós nos demos a mão e fizemos um movimento assim. Pá, pá, pá. Aí com essa viagem, nós começamos a fazer um trabalho sistemático de tomar mescalina, sempre Celso e eu, de manhã. A gente ficava em jejum, a gente pegava o carro e ia para Santos, para a praia de Boracéia, e ficava esperando o sol nascer e ia fazendo viagens incríveis. E até que nós topamos com uma gaivota morta. E uma gaivota morta, você viajando, é uma coisa muito impressionante, uma gaivota morta. Mesmo sem viajar, é muito impressionante uma gaivota morta. Com uma bala, igual na peça do Tchekov, igual no Teatro de Arte de Moscou. Então nós fizemos o primeiro ensaio de Três Irmãs, na praia da Boracéia, começando
com 22 mescalinas, o elenco inteiro, a minha geração, o Renato Borg, o Otton Bastos, nós fizemos um espetáculo de fim de ano, começava às 10, à meia-noite eram 4 tempos, o primeiro era água, o segundo era ar, o terceiro era fogo, era 73, começava no fogo. Aí estava todo mundo viajando, com tocha assim pelo espaço e pela rua. Fogo, meia-noite, fogo, 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 fogo. E aí Maria Fernanda, que abriu o terceiro ato, fazendo a Olga. E geralmente o teatro, você dá sinais para começar no primeiro, segundo, terceiro sinal. E ele estava tão louco, era primeiro do ano, aquilo ia continuar naquele primeiro ano. Aí os atores da minha geração diziam, não, nós temos que continuar. Deu o terceiro sinal e a Maria Fernanda entrava com o lencinho dizendo fogo, 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 que ela começava a ser irmã, né? Então ela falava fogo, fogo, e no teatro todo aquelas tochas, aquela loucura e aquela tensão entre duas tendências, né? O pessoal de Roda Viva chamando aquele instante sagrado e o pessoal da minha geração apavorado com aquilo, tinha a impressão que ia acontecer um duelo, porque a peça tinha um duelo, então você tinha a impressão que ia morrer alguém. Mas aí, terminado o espetáculo, o Renato, mais o Alto, mais a Maria Fernanda, mais outros atores, a Fernanda não, Maria Fernanda ficou até o fim. Disse, todo mundo, era 3 horas da manhã, estava todo mundo já fazendo roda, já se preparando já dançando doido, e o Renato diz, acabou, me desligo. Eu vou-me embora, não tem mais a ver com essa palhaçada. A minha outra, tal. Acabou a companhia de teatro Oficina Antigo, né? O que a gente chamava de colar de ouro. E eu fiquei com cabelo branco em 2 dias. Verdade. Tem uma peça do Shakespeare que a rainha fica com cabelo branco em 2 dias. E aí foi uma época que eu achei, então, que tinha que dar um tempo no teatro, mas aí o teatro foi tomado por um cara que queria fazer teatro cívico, que era apoiado pelo Jabas Passarinho. Eu tinha alugado o cara para o teatro, aí o cara se mancomunou com o MEC e para fazer teatro cívico. Aí eu vi um dia e expulsei o cara. Aí foi o maior quebra-pau, aí houve uma reocupação do teatro e logo depois eu fui preso no Rio de Janeiro e fui levado para o DOPS, fui torturado, eu, mais Celso Lucas, mais o outro fotógrafo que era o Jorge Buquet, mais minha irmã, mais a empregada dela, aí daí nós fomos para Portugal. Aí Portugal, chegamos em plena Revolução, foi uma maravilha, fazendo Galileu nas fazendas ocupar, acompanhando amantes da Revolução Portuguesa. Quer dizer, era uma doideira. E nós ocupávamos uma casa que tinha sido da PIDES, da Polícia Portuguesa, de 3 andares. E depois tinha vindo gente da Irlanda, dos Estados Unidos, da França. O mundo inteiro foi para Portugal. Mas essa época foi muito bonita, foi maravilhosa. Daí fomos para Moçambique, filmamos a independência de Moçambique, que para mim, na época, era como se fosse um Woodstock, assim, no Hemisfério Sul. A primeira revolução africana, onde se fala a língua brasileira, a língua portuguesa, aliás, nós fizemos com o Celso Lucas, eu fizemos um filme lindo chamado 25, que a revolução dele foi no dia 25 de junho, que é o dia de São João, o dia que nasceu meu irmão Luiz, que nasceu meu irmão João, e é o dia do hemisfério, no hemisfério sul, o primeiro dia do ano, não é? Um dia que eu adoro. Revolução. Revolução. Aí houve abertura no Brasil, aí nós voltamos, as coisas tinham saído de contrabando, a gente levou o filme Rei da Vela para tentar terminar lá, levou os arquivos, e aí as coisas começaram a voltaram pelo Itamaraty até. Foi a fase que eu conheci o adorado Tadeu, fiz até um poema para o Tadeu todo em dourado, até vou ver nesse caderno, um poema todo dourado, que o Tadeu era loiro, 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 loiro. A fase foi muito bonita, uma fase muito pouco conhecida, mas que ela está toda gravada em vídeo, porque foi a fase exatamente que Silvio Santos entrou em cena. Silvio Santos quis comprar aqui a oficina, nós tivemos um mês para dar a preferência de compra, né? Houve um movimento enorme de opinião pública, um show no Ibirapuera que reuniu 15 mil pessoas, e esse show nós quisemos comprar com esse dinheiro da entrada no teatro, mas a Caixa Econômica, que era
já trabalhado pelo Silvio Santos, se negou a nos vender o teatro, porque disse que teatro não tinha condições de comprar um teatro. Então nós investimos o dinheiro no equipamento Matic de vídeo e começamos a fazer investidas feito índio, conseguindo as coisas todas com vídeo. O vídeo como arma, que era, naquela época era surgia com vídeo, todo mundo... Opressão. Olha a cara de cada um, vocês veem nessa sala que o ar está carregado, o ar está podre. E aí nós fomos filmar o Rei da Vela, o final dos letreiros do Rei da Vela, que o Rei da Vela foi um filme feito por muitas gerações. Aí Tadeu e Walter tiveram a ideia da gente pintar o teatro todo. Então a gente esvaziou o teatro para ser demolido, porque o teatro foi tombado para ser demolido. O próprio Flávio Império, o arquiteto que fez o teatro anterior, ele deu parecer, porque ele mesmo, quando teve o incêndio, e ele viu esse teto caído, ele dizia assim, nossa, caiu a casa dos pequenos burgueses, que maravilha. E a oficina ficou uma maravilha, então ficou aquele espaço vazio. Aqui no fundo tinha pintado o Machu Picchu, aliás, mais ali em cima, um Machu Picchu maravilhoso, e era uma exposição pública que a gente chamava Oficina Sistina. E as pessoas vinham, tinha música e era ver aquela maravilha preparada para demolição. E nessa época que a Lina, inclusive, fez o projeto. Ela fez até no dia que o John Lennon morreu, um projeto que o primeiro desenho que ela fez foi fazer entrar o sol aqui. Está até no livro Teatro Piscina. Ela desenhou o sol entrando e a invasão no Silvio Santos, que ela dizia, catacumba do Teatro Oficina, mas dando para o Silvio Santos. Mas aí levou 9 anos. 9 anos não, mais. 13 anos. Veja, o primeiro teatro foi em 7 meses, o segundo em 1 ano. E o terceiro foi lento, gradual e restrito. E toda uma arquitetura que foi acompanhando aquela coisa difícil dos anos 80 da abertura. Aquela abertura regulada, aquela coisa... Mas foi a época que o Maluf entrou em cena, fez bacantes, nós fomos no escritório dele ao meio-dia, fizemos um cerco tipo índio dele, porque ele botou dinheiro aqui, ele que construiu as fundações desse teatro. Ele tinha dado um dinheiro para o Juruna, e o Juruna foi para a televisão e disse, eu não quero esse dinheiro. Aí eu fui para a televisão e disse, eu quero. Aí foi um debate escandaloso na época, né? Em que dizia abertamente que, claro, eu aceito dinheiro, dinheiro é dinheiro, dinheiro não tem pátria, dinheiro é isso. Dinheiro é de todo mundo, dinheiro é público. Mas atrás é aquela banca, né, que puxa o menino. Você tira o menino de cena, né? Aí o PMDB se assustou com aquilo e Celso Furtado, quando assumiu o Ministério da Cultura, ele teve a coragem de construir as colunas da oficina. E aí foram 13 anos dificílimos, até que surgiu Marcelo Drummond. Demorou um pouco. Demorou um pouco. Não. Foi assim, não. Mas teve um trabalho enorme que o pai Gilberto fez, um trabalho ali de que fez com a Vera, com a Maria, Vera Barreto Leite, um trabalho maravilhoso de candomblé, que te anunciava, num certo sentido. Tudo macumba. É, um trabalho de macumba. Ao mesmo tempo, meu irmão tinha me levado numa mãe de santo, eu nunca tinha ido. Nunca tinham jogado um búzios pra mim. E a mãe de santo falava assim, você vai conhecer um velho agora que vai te botar no caminho que você quer. E engraçado que eu tava fazendo um curso na Cal com Sérgio Brito. E o Sérgio Brito, eu falei, bom, o velho, claro, óbvio, eu tô fazendo um curso ali com o velho. Mas aí a primeira aula foi adiada. E um dia, assim, era um dia de uma estreia. Eu tava parado esperando o ônibus para ir pra minha casa, que eu morava na Barra da Tijuca. De repente saiu do táxi uma pessoa, assim, um velho. E passou, eu vi aquilo ali, tudo bem, né? Continuei a minha vida. Daqui a pouco eu olho, tá o velho de novo. Aí eu ando pro outro lado, o velho tá ali de novo, né? Aí o velho tá ali de novo, Pegação de rua. Pegação de rua. Aí, entendeu? E eu não tinha a menor ideia de quem era esse velho. Aí chegou, aí ele falou, o que você quer? O que você faz? Eu falei, eu tento fazer teatro. Mas eu realmente não conseguia. Eu não sabia por que eu não conseguia. Ele falou, então você me conhece. Eu falei, nunca vi mais gordo. Não, tal. Eu sou irmão do Luiz Antônio. O Luiz Antônio eu conhecia. Tal. Vai lá para São Paulo ver o trabalho, vai ver lá, que eu acho que o trabalho tem a ver com você. E uma semana depois eu estava aqui, eu não voltei mais. Eu me lembro de um dia, numa viagem de ácido, várias, né? Tinha um bolo de terra e eu deitei. Aí quando eu olhei para cima, eu falei, nossa senhora, é um templo.
eu estou dentro de um templo. Eu entendi. Eu falei, isso aqui é um templo, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um teatro realmente para mostrar para o mundo um outro teatro. Um teatro que é realmente brasileiro, sagrado, que mistura as coisas para valer. Não foi uma coisa feita à toa. Era uma coisa necessária. Eu via que era uma coisa necessária. Entendeu? E que a gente fazia o que a gente tinha que fazer, que era muito mais importante do que uma coisa de um teatro que existia, um teatro para burguês, um teatro que era um teatro que mantinha uma sala de visita, não uma sala de visita, mais do que uma sala de visita, uma vitrine, uma coisa de um bom comportamento. E eu via que aquilo tudo estava na minha mão e não tinha ninguém, só tinha eu. E aí eu sofria com aquilo porque não tinha secretária. E eu não sabia o que fazer. E eu fui ficando, né? Aí vendeu o arquivo, veio dinheiro do arquivo. Vamos fazer as bacantes. Então, vamos construir o teatro. Dá para construir o teatro, né? Aí começamos. Ali era um teto, o teto onde tem teto móvel, chovia dentro e a gente ensaiava. Quer dizer, o dinheiro acabou, né? Parou. No dia seguinte, o Luiz Antônio foi assassinado. Bom, aí acabou, né? A gente não ia fazer mais nada. Aí a gente veio para São Paulo num dia 2 de fevereiro. Se faz uma coisa aqui no teatro, o teatro todo em obra, não tinha nada disso. E padres, rabinos, macumbeiros, por uma coisa para o Luiz. Então o teatro ficou lindo. Então, maravilhoso. Vamos em frente. Veio Fernando de Moraes. Aí veio uma outra política. E o Mário Prata, que era a pessoa que cuidava do teatro, chamou. Foi até um governo da secretaria raríssimo, até o Tadeu fazia parte, né? Fazia parte da parte de vídeo. O Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé. Era uma coisa maravilhosa. Tá. Então vamos fazer, maravilha, tal. Nós íamos fazer. O que era? Enquanto isso, nós fomos para a oficina Três Rios, que depois virou Oswaldo de Andrade, fazer uma oficina de Os Sertões. Ele foi apoiando, mas ele também tinha muita pressão contra. E chegou um momento que ele não podia apoiar mais, e a gente precisava. A gente tinha conseguido levantar a terra e o homem. E a gente veio para a luta aqui. Mas não tínhamos como fazer, era a luta, né? Aí ninguém topou. A gente continuou, a gente fez sentou no computador, continuou fazendo o roteiro, fizemos um pré-roteiro que existe até hoje, várias vezes a gente recorre a ele, nesse momento que a gente está trabalhando nos Sertões também. E nada de novo, né? Aquela situação que eu já conhecia. Ninguém, nada, ninguém, nenhum dinheiro, dureza absoluta. Aí o Zé foi para o hospital. E ele ficou no hospital 3 meses, com uma coisa de erisipela no pé e tal. Uma coisa bem grave. E nesse hospital ele concebeu Cacilda. Mas a coisa não ia, né? Não ia. Aí, enquanto isso, nós resolvemos fazer As Boas. Então não tínhamos madame. Ficamos correndo atrás de madame. Séculos, enquanto isso, com a esperança que o teatro ia ficar pronto em alguns meses, a gente ia fazer uma temporada em algum lugar, tal. Depois nós viríamos para o teatro. E aí, nisso, apareceu o Raul Cortez, apareceram várias pessoas, o Raul leu, achou lindo, ele falou, não posso fazer uma peça vestida de mulher, como é que vai ficar isso? Meu público, não dá. Aí, de repente, o Raul entrou, virou uma coisa, não, vamos para a Dona Barbosa, virou uma coisa enorme, As Boas. E, pá, maior sucesso. O Nelson de Sá, que era o crítico, na época da Folha de São Paulo, ele falou assim para mim no elevador, ele é amigo nosso, ele tinha sido assistente do Zé nas Boas. Ele chegou, ele bateu no meu peito, assim, no elevador, e falou, você tem que fazer o Hamlet, tá na hora. E a gente leu aquele Hamlet, era um absurdo, eu leu ser ou não ser, né? Ser. Ou não ser.
absurdo do mundo eu fazer o Hamlet. Mas eu fiz. O Hamlet foi ganhando essa importância dentro da vida das pessoas. E era uma geração, era toda uma geração que estava de fora, era todo um bando que estava de fora. A gente ficou trabalhando aquilo, e eu me lembro de coisas assim, até o Nelson de Sá falava, mas não é melhor estrear no Sérgio Cardoso? Porque o teatro não tinha nada. Não tinha luz, não tinha som, não tinha como fazer. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo magicamente. Mas enfim, abriu o teatro. Com 10 meses de ensaio, abriu o Teatro Oficina. Era uma coisa assim, aquele teatro que estava fechado há 13 anos, não, mais 17 anos, ficou fechado 17 anos. Abriu o teatro, primeiro dia, aquela coisa assim, ninguém sabia o que era aquilo, nem a gente mesmo, né? Aí segundo dia, quase ninguém. Tinham 2 pagantes. E no terceiro dia, estava o Caetano, o Gil, os dois e o Renato Borg. A Beth Coelho. E saiu uma primeira crítica, que dizia, é um banho de energia, ninguém sabia o que escrever sobre o Hamlet, sobre aquilo que estava acontecendo, ninguém sabia o que era, nem a gente mesmo. Nisso veio uma multidão ver o Hamlet do Teatro Oficina, e aquilo foi crescendo e não paravam de escrever sobre o Hamlet do Teatro Oficina, e todos os jornais dando o Hamlet do Teatro Oficina, aquele negócio crescendo, e público, você via, e era público que ia até lá em cima todos os dias, era uma coisa impressionante. A gente passou anos que era segurando desse público que começou a vir no Hamlet, dessa legião de pessoas que vieram assistir o Hamlet, e as pessoas foram aumentando e foram falando que aquilo ali era bom, e aquele negócio ia crescendo. Ora, a patroa da casa xinga, meu homem me dá em mim. Não sei quem é que vai entrar, Michê Peixado ou Navá, só me resta a cachaça e o amor. Gonorreia, tenho sede, ó mula, ó cancro duro, pelo divino amor de Jesus Cristo. Vem cá, beleza. Vem cá, benzinho. Vamos fuder, vamos? Vamos buxer, vamos? Tá bom, tá bom? Mistérios gozosos. Então era uma coisa que a gente queria crescer, a gente queria ver público, a gente queria estar com o público. Aquilo estava crescendo, o Hamlet, o Mistério Gozoso era um sucesso na praça tal. Aí começou a decadência. Teve uma fase, o Zé ficou doente, o Zé teve o único infarto que ele teve no Carnaval, no Mistério Gozoso, nesse dia, na praça, nesse sucesso, nessa coisa. E eu me lembro que na semana seguinte o Zé estava quase verde. O Zé falou, eu não aguento fazer o espetáculo. E o Pascoal ficava puto da vida. Como vai suspender o espetáculo de casa cheia? Não podia suspender o espetáculo. E o Zé pedia perdão e falava, eu não estou aguentando. Está acontecendo alguma coisa comigo e ninguém sabia que era o infarto. 6 meses foram assim. E aí veio Bacantes, num pedido do Sesc para a gente fazer em Ribeirão Preto. É uma coisa maravilhosa, assim, era um público de estádio, o público honrava. E o público, cada vez que Dionísio entrava em cena, o público quase que levantava. Eu não acreditava na empatia que Dionísio tinha com o público. E bacante com isso, ela foi ganhando, até que a gente foi para o Rio. E no Rio, tirou a roupa do Caetano. Aí, primeira página de todos os jornais do Brasil. Talvez a peça mais famosa do Brasil, As Bacantes. Jornal Nacional, dando. Mas era capa, e não era brincadeira. Eu acordei um dia, eu olhei na banca de jornal, todos os jornais tinham a foto do Caetano pelado. Mas a cena foi belíssima. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe um bode pra gente. Assim, é um bode na classe média, a classe que paga para ver teatro. Que não vai me tocar, não vai tirar a minha roupa. Quando a gente reestreou em São Paulo, era meia página só para falar da reação do público. Como é que o público se sentia até a hora de tirar a roupa, porque não falava da peça. A gente tinha lido no aniversário do Luiz Antônio, a gente sempre faz alguma coisa no dia 23 de dezembro. Depois começou a ser público. Mas antes a gente fazia uma coisa interna. E a gente tinha lido para dar um fim no juízo de Deus. E aquilo era maravilhoso, a gente morreu de rir. Aquilo é uma comédia, para dar um fim no juízo de Deus, é uma comédia e tanto, né?
É uma coisa muito engraçada. Várias pessoas fizeram a cabeça passando por essa peça. Essa peça ia mexendo, né? Então era uma coisa assim, era uma iniciação. Raspava a cabeça, aí dava sangue, tocava punheta, cagava. Na missa, eu renego o batismo e a missa. Aí saiu todo mundo. Aí, vamos fazer ela, porque ela foi um sucesso, é pouca gente e tal. O Pascoal saiu, ele fazia o papel, um dos papéis principais, que era o mestre de cerimônia. Eu só fazia um papel pequenininho, um cardeal. Falei, bom, tudo bem, eu faço o mestre de cerimônia. Comecei a fazer em um mês, tal, a gente montou, chamou o gringo deu um banho de cenografia e ficou maravilhoso. E uma montagem que ficou linda e foi surpreendente ver aquele cenário montado aqui. Era um cenário com chão Profanação. dourado. Como? Profanação, né? Era até uma profanação para o teatro ali na Bobagem, que era tudo aberto. Ele colocava uma porta aqui, aí tapava a coisa e botava, parecia um tapete. Ele falou, vamos botar um tapete. A companhia não existia mais. Mas nisso veio uma pessoa que eu acho super importante, vem cá. E aquela coisa, vai acabar e a Camila assim meio perdida. Chegando assim, reunião, não, vou embora, aquelas reuniões assim. Tinha um menino de Porto Alegre também, uma reunião de 5 horas, um bode, uns silêncios assim. Eu falei, caralho. Pô, tinha visto Bacantes, Hamlet, uma energia, uma coisa assim. Eu falei, porra, mas eu vou ficar aqui, assim, vamos ver onde é que vai dar isso, assim. A gente começou um trabalho muito bonito, um trabalho que uma companhia começou a se formar, que foi Tanico. Que aí estava o Fernando, estava o Francésio. Mas enfim, a Camila, eu chamo a Camila porque a Camila, assim, ela é a continuadora. Se não fosse ela, não tinha o grupo. A gente não seguia, né? Assim, da minha parte, eu não tinha fôlego para fazer de novo se não viesse uma pessoa. Nisso veio Cacilda. A gente ganhou um prêmio de produção e tal, e começamos a fazer Cacilda. Aí esse coro que tinha trabalhado em Tanico veio para Cacilda, né? Fazer o coro da Cacilda versus o teatrão. Era 99, falando, não tínhamos feito nenhuma peça. Aí chegou o Boca de Ouro. E aí, Boca de Ouro. Daí, acaba, né? Pelo amor de Deus. Aí os Sertões virá. Agora os Sertões virá. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde ia caindo, chamando para raio, dalinha, 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 moço, que o vento vai levar, dalinha, dalinha, moço, lá onde o vento deve morar. A tarde então caía e eu recolhia o papagaio molhado. Chorava, eu sabia, a morte macia, longe do vento alocado, o sol como um punhal rasgou seu corpo de papel. Mas veio um vento amigo e disse, irmão, até o céu